Meu genro assistiu minha filha se afogar naquela represa e não moveu um músculo para salvá-la. Ficou ali parado, com aquele sorriso cínico no rosto, enquanto Mariana gritava por socorro. Ele não sabia que o pai dela passou 25 anos nas forças especiais do Exército Brasileiro, e que homens como eu não esquecem, nem perdoam quando tocam em quem a gente ama. O que ele fez naquele domingo de sol em Ibiúna foi assinar a própria sentença. E eu, Roberto Souza, 62 anos de idade e uma vida inteira aprendendo a ler pessoas, ia me certificar de que ele pagasse por cada segundo de desespero que causou a minha filha. Não com violência, não com gritos, mas com algo muito pior: a verdade. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Era um sábado quente de janeiro quando tudo começou a desmoronar, embora eu ainda não soubesse. São Paulo inteira parecia estar derretendo sob aquele calor úmido que gruda na pele e não solta. Eu estava no quintal da minha casa em Santo Amaro, consertando o portão que vivia emperrando, quando o telefone tocou. Era Mariana, minha filha única, a menina que eu carreguei nos ombros por todos os parques de São Paulo quando ela tinha 5 anos. A voz dela soou diferente. Não era apenas alegria, era aquela empolgação nervosa de quem quer aprovação. Pai, o Rodrigo quer fazer um churrasco amanhã na casa do lago dos pais dele. É em Ibiúna. Você e a mãe vão, né? Por favor, diz que vão. Segurei a chave inglesa com mais força do que o necessário. Rodrigo Tavares. Meu genro havia 6 meses, 34 anos, dentista com consultório na Vila Mariana, carro importado, e aquele jeito de falar que sempre me soou falso demais. Olhei para Célia, minha esposa, que regava as plantas com aquela calma de sempre. Ela percebeu minha expressão e arqueou a sobrancelha. Cobri o telefone com a mão. Churrasco na casa de campo do Rodrigo. Amanhã. Célia suspirou. Ela também não era fã do rapaz, mas diferente de mim, ela acreditava em dar chances. A Mariana vai ficar feliz se a gente for, disse baixinho. Voltei ao telefone. Tá bom, filha, a gente vai sim. Que horas? Mariana quase gritou de alegria. 12:00, pai. Você vai adorar o lugar. Tem uma represa linda, dá para nadar, pescar. O Rodrigo disse que vai fazer uma picanha especial. Picanha especial. Claro, o rapaz sempre precisava destacar que tudo dele era especial. Melhor, diferente. Despedi-me da minha filha e desliguei. Célia veio até mim, passou a mão no meu ombro. Roberto, você precisa tentar gostar dele, ela é feliz. Ela parece feliz, corrigi. Tem diferença. Célia balançou a cabeça, mas não discordou. Conhecíamos nossa filha melhor do que ninguém. Mariana sempre foi daquelas pessoas que tentam agradar todo mundo, que riem quando deveriam chorar, que dizem que está tudo bem quando está desmoronando por dentro. E nos últimos meses, desde o casamento, eu via isso cada vez mais. Os olhos dela não brilhavam do mesmo jeito. O sorriso demorava meio segundo a mais para aparecer. Mas eu era só o pai. E pais não podem falar certas coisas sem serem acusados de ciúmes ou superproteção. Então eu observava, esperava e desconfiava. Passei o resto daquele sábado inquieto. Tentei assistir ao jogo do Corinthians na televisão, mas não conseguia me concentrar. Minha cabeça voltava sempre para o mesmo lugar. Rodrigo Tavares e aquele jeito dele de olhar para Mariana como se ela fosse uma propriedade, não uma pessoa. Domingo amanheceu ainda mais quente. Saímos de casa às 10 da manhã. Célia e eu no meu Civic 2018, seguindo o endereço que Mariana havia mandado por mensagem. A rodovia Raposo Tavares estava cheia, como sempre aos fins de semana, com paulistanos fugindo do calor da capital em direção ao interior. Ibiúna ficava a uns 80 quilômetros de São Paulo, famosa pelas represas e chácaras de fim de semana. Célia ia quieta no banco do passageiro, olhando a paisagem mudar de concreto para verde. Depois de 40 anos de casamento, a gente não precisava preencher todo o silêncio com conversa. Ela sabia o que eu estava pensando. Promete que vai se comportar, disse ela de repente, sem tirar os olhos da janela.
Eu sempre me comporto. Roberto. Tá bom, prometo. A propriedade dos Tavares ficava no final de uma estrada de terra que subia morro acima. Portão automático, câmeras, interfone. Apertei o botão e uma voz feminina atendeu. Família Souza, disse simplesmente. O portão se abriu com um zumbido eletrônico. A casa era grande, moderna, toda de vidro e madeira clara, do tipo que aparece em revista de arquitetura. O gramado era perfeito demais, sem uma folha seca, sem uma flor fora do lugar. Estacionei ao lado de uma Hilux preta e de um SUV importado que devia custar mais que minha casa. Rodrigo apareceu na varanda, vestindo bermuda de grife e camisa polo. Os óculos de sol empurrados para a testa. Aquele sorriso largo e branco de dentista. Seu Roberto, Dona Célia, que bom que vieram. Desci do carro e apertei a mão dele. Aperto firme demais, olhar direto demais. Tudo nele era calculado. Mariana apareceu logo atrás, usando um vestido leve e sandálias. Ela estava bonita, mas magra demais. Eu conhecia o corpo da minha filha desde que ela nasceu. Podia ver nos ombros dela, na forma como o vestido caía, que ela havia perdido peso. Pai, ela me abraçou forte. Senti a fragilidade nos ossos dela e meu coração apertou. Tá tudo bem, filha? Claro, pai. Por que não estaria? Rodrigo já estava conduzindo Célia para dentro, falando sobre a decoração, sobre como o arquiteto era premiado, sobre o sistema de aquecimento solar. Mariana pegou meu braço e sussurrou. Ele está tão animado para vocês conhecerem a família toda. Os pais dele, os irmãos, todo mundo está aqui. Todo mundo? Ela acenou com a cabeça. É meio intimidador, mas eles são legais. Você vai ver. Entramos na casa. O interior era ainda mais impressionante que o exterior. Pé direito alto, lareira de pedra, móveis que pareciam ter saído de um showroom. E gente, muita gente. Devia ter umas 15 pessoas espalhadas entre a sala e o deck externo. Rodrigo começou as apresentações. Seu Roberto, Dona Célia, estes são meus pais, Arnaldo e Beatriz Tavares. O pai dele era um homem baixo e largo, com barriga de chope e cabelo grisalho penteado para trás. Cara de quem estava acostumado a mandar. A mãe era magra, muito maquiada, com aquele ar de quem passa a tarde em salão de beleza. Muito prazer, disse Arnaldo, me medindo de cima a baixo. Rodrigo falou muito de vocês. Militar, não é? Exército? Aposentado há 7 anos, respondi. 25 anos de serviço. Ah, que bonito isso, um homem que serviu o país. Meu pai também foi militar, capitão da reserva. Ele disse isso como quem joga uma carta de trunfo, como se patente fosse competição. Sorri educado. Beatriz se aproximou de Célia. Começou a falar sobre a casa, sobre a dificuldade de encontrar bons pedreiros, sobre o custo de manter uma propriedade no interior. Célia ouvia com paciência, fazendo os sons certos nos momentos certos. Rodrigo continuou as apresentações. 2 irmãos mais novos, Gustavo e Felipe, ambos na casa dos 20 e poucos anos, ambos com aquela arrogância natural de quem nunca precisou lutar por nada. Algumas tias, primos, agregados. Todos bem vestidos, todos falando alto, todos com aquele ar de superioridade que dinheiro compra, mas educação não garante. Me senti deslocado. Não por inferioridade, mas por diferença mesmo. Eu era um homem simples. Trabalhei a vida inteira, paguei minhas contas, criei minha filha com dignidade. Mas não tinha mansão no interior nem carro importado. O churrasco estava montado perto da represa. Uma churrasqueira de alvenaria profissional. Mesas compridas com toalhas brancas, caixas de isopor cheias de cerveja importada e vinho. Arnaldo assumiu o comando da grelha com uma autoridade exagerada, fazendo piadas sobre o ponto da carne, sobre como o paulista não sabe fazer churrasco de verdade. Sentei-me numa cadeira sob uma árvore, observando. Mariana circulava entre os convidados, servindo petiscos, enchendo copos, sorrindo. Mas eu via a tensão nos ombros dela. Via como ela olhava para Rodrigo antes de fazer qualquer coisa, como se pedisse permissão silenciosa. Via como ele a ignorava,
rindo alto com os irmãos, contando histórias onde ele sempre era o herói. Célia sentou-se ao meu lado, entregou-me uma cerveja. Está percebendo? Estou. Ela não está bem, Roberto, não está feliz. Eu sei. Ficamos ali, os dois, observando nossa filha fingir que tudo estava perfeito. O almoço foi servido às 2 da tarde. Picanha, linguiça, vinagrete, farofa. Tudo farto. Tudo caro. Arnaldo fez um brinde longo e pomposo sobre família, sobre união, sobre como era importante ter pessoas de confiança por perto. Todos levantaram os copos. Bebi minha cerveja em silêncio. Depois da comida, o calor estava insuportável. Rodrigo sugeriu que todo mundo fosse para a represa. Tem pedalinho caiaque, dá para nadar. A água está ótima. A represa ficava a uns 50 metros da casa, cercada por vegetação. Era bonita, tranquila, com aquela cor esverdeada típica de águas de interior. Alguns já começaram a tirar as camisas, a pegar boias. Mariana apareceu ao meu lado. Pai, vamos entrar na água? Eu não trouxe roupa de banho, filha. Tem toalhas e shorts extras aqui. O Rodrigo sempre deixa para as visitas. Ela estava insistindo demais, como se precisasse que eu participasse, que eu me integrasse àquele mundo que não era meu. Suspirei. Tá bom, vou trocar de roupa. Entrei na casa, achei um short de banho que mais ou menos servia. Voltei para a represa. A água estava cheia de gente rindo, espirrando água, bebendo cerveja dentro de boias infláveis. Entrei devagar. A água estava morna, quase desagradável. Mariana nadou até mim, o cabelo molhado grudado no rosto. Que bom que você veio, pai. Significa muito para mim. Eu sei, filha. Rodrigo estava do outro lado da represa com os irmãos, jogando uma bola de vôlei improvisada. Gritavam, riam, faziam algazarra. Fiquei ali na beirada, só molhando os pés, observando. Foi quando percebi o pedalinho. Velho, meio enferrujado, amarrado a uma estaca na margem. Mariana nadou até ele, tentou subir. Pai, vem aqui. Vamos pedalar juntos que nem quando eu era criança? Eu ia dizer não, mas o sorriso dela me convenceu. Nadei até lá. Subi no pedalinho com cuidado. A estrutura balançou, rangeu, mas aguentou nosso peso. Começamos a pedalar para o meio da represa. Lembra quando a gente ia no parque do Ibirapuera e alugava pedalinho? Disse Mariana, a voz suave, nostálgica. Você sempre deixava eu comandar, mesmo quando eu pedalava torto e a gente ficava girando em círculos. Sorri. Você tinha 8 anos. Achava que estava pilotando um navio pirata. Ela riu. Um riso verdadeiro, não forçado. Ficamos ali no meio da represa, só nós dois, e por um momento tudo parecia bem. Até que ouvi a voz de Rodrigo. Mari, volta aqui. Seus primos querem tirar foto. Mariana olhou para a margem. Rodrigo acenava, impaciente. Já vou, ela gritou de volta. Mas não nos movemos. Ficamos ali, pedalando devagar, em círculos. Pai, ela disse depois de um silêncio. Posso te perguntar uma coisa? Sempre. Você gosta do Rodrigo? A pergunta me pegou de surpresa. Não pela pergunta em si, mas pela coragem dela em fazer. Por que você está perguntando isso? Porque eu preciso saber. Preciso saber se é só impressão minha ou se você também vê. Vê o quê? Ela mordeu o lábio. Os olhos dela se encheram de água, mas não eram lágrimas. Era a represa refletida. Ou era, que ele não me trata bem, que ele me diminui, que ele me faz sentir pequena. Meu coração quase parou. Mariana. Não, deixa eu falar, pai. Eu sei que você percebeu. A mamãe também. Vocês dois me olham diferente agora. Com pena. E eu odeio isso. Mas ao mesmo tempo é um alívio saber que não estou louca. Que não estou imaginando coisas. Segurei a mão dela sobre o guidão do pedalinho. Você não está imaginando nada. E se você não está feliz, você não precisa ficar. Não é tão simples assim. É sim. É exatamente assim de simples. Ele não me bate, pai. Não grita. Só me apaga. Sabe? Me faz sentir invisível. Me faz sentir que eu nunca faço nada certo,
que nunca sou o suficiente. Mas sempre de um jeito sutil, que se eu contar para alguém, vão dizer que estou exagerando. Respirei fundo, tentando controlar a raiva que subia pela garganta. Isso também é abuso, filha. Não precisa haver violência física para ser abuso. Ela começou a chorar de verdade agora, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto molhado. Eu não queria decepcionar ninguém. Todo mundo estava tão feliz no casamento. Você pagou tudo, fez questão de fazer aquela festa linda. A mamãe chorou de alegria. Como eu posso chegar agora e dizer que cometi um erro? Mariana, olha para mim. Ela levantou o rosto. Você nunca vai me decepcionar por escolher sua felicidade. Nunca. Entendeu? Ela acenou com a cabeça, mas antes que pudesse responder, o pedalinho balançou violentamente. Olhei para trás. Era Gustavo, o irmão mais novo de Rodrigo, nadando ao nosso lado. Ei, cadê a festa aqui? Vocês estão muito sérios. Ele tentou subir no pedalinho. Gustavo, não! Gritou Mariana. Mas já era tarde. O peso dele desequilibrou a estrutura. O pedalinho virou. Caí na água de costas. Não foi profundo, talvez 2 metros, mas a surpresa me desorientou por um segundo. Subi à superfície, cuspi água, procurei Mariana. Ela estava a uns 3 metros de mim, boiando, tossindo. Gustavo ria. Desculpa. Não pensei que ia virar. Nadei até Mariana. Você está bem? Estou, pai. Só engoli um pouco de água. Fomos nadando de volta para a margem. Rodrigo estava lá, mas não se moveu para ajudar. Apenas observou, com aquela expressão vazia, quase entediada. Foi Célia quem correu com toalhas. Meu Deus, vocês estão bem? Estamos, disse Mariana tremendo um pouco. Não de frio, de alguma outra coisa. Rodrigo finalmente se aproximou. Gustavo, você é um idiota, podia ter machucado alguém. Mas ele estava sorrindo. Um sorriso fino, quase imperceptível. Como se aquilo tivesse sido engraçado. Como se a filha dele, quase se afogar, fosse uma piada interna. Senti algo mudar dentro de mim. Não foi raiva. Foi certeza. Certeza de que aquele homem era perigoso. Não do jeito óbvio, mas do jeito pior. Do jeito que corrói devagar, que destrói sem deixar marcas visíveis. Célia levou Mariana para dentro da casa para trocar de roupa. Fiquei ali parado, pingando água, olhando para Rodrigo. Ele segurou meu olhar por um segundo. Depois desviou. Voltou para junto dos irmãos. Arnaldo se aproximou. Foi mal aí, seu Roberto. Meus filhos às vezes são meio brincalhões demais. Brincalhões, repeti. Não levam nada muito a sério. Mas é só jeito de jovem, né? Com o tempo amadurecem. Não respondi. Apenas sequei o rosto com a toalha que Célia havia deixado e voltei para a casa. Mariana estava no quarto de hóspedes trocando de roupa. Bati na porta. Filha, posso entrar? Pode, pai. Ela estava sentada na cama, ainda com a roupa molhada, os braços envolvendo os joelhos. Sentei-me ao lado dela. Mariana, isso não foi acidente. Você percebeu, né? Eu sei. Gustavo faz essas coisas o tempo todo. Rodrigo diz que é só jeito dele, que eu sou sensível demais. Você não é sensível demais. Você está casada com uma família que não respeita limites. Ela fechou os olhos. Pai, eu tenho medo. Medo de sair e não ter para onde ir. Medo de recomeçar. Medo de admitir que fracassei. Você não fracassou. Você confiou na pessoa errada. Tem diferença. Mariana me abraçou. Ficamos assim por um tempo, em silêncio, enquanto lá fora as risadas continuavam. Quando saímos do quarto, já eram quase 5 da tarde. A maioria das pessoas estava indo embora. Despedidas barulhentas, promessas de se ver em breve, aquele tipo de coisa. Célia já estava no carro, cansada. Fui me despedir de Rodrigo. Ele apertou minha mão com força exagerada de novo. Foi ótimo ter vocês aqui, seu Roberto. Espero que tenham gostado. Foi interessante, disse apenas. Mariana nos acompanhou até o carro. Abracei minha filha na porta. Qualquer coisa, qualquer hora você me liga. Está me ouvindo? Qualquer coisa. Eu sei, pai. Entramos no carro. No retrovisor, vi Mariana acenando enquanto nos afastávamos.
Rodrigo estava ao lado dela, mas não tocava nela, não olhava para ela. Apenas mexia no celular. A viagem de volta foi silenciosa. Célia dormiu a maior parte do caminho. Eu dirigia no automático, a cabeça longe dali. Pensava em Mariana aos 5 anos pulando poças de chuva. Aos 10 chorando porque havia tirado nota baixa em matemática. Aos 15, nervosa antes do primeiro beijo. Aos 20, se formando em pedagogia. Cada memória era uma facada, porque eu sabia que a tinha perdido. Não para a morte, mas para algo pior. Para alguém que estava matando ela aos poucos, dia após dia. Chegamos em casa às 8 da noite. Tomei banho, jantei sem fome, sentei no sofá. Célia se aproximou, sentou-se ao meu lado. O que você vai fazer? Não sei ainda. Roberto, você não pode invadir o casamento dela. Por mais que a gente queira proteger, ela precisa tomar as próprias decisões. Eu sei, mas também não vou ficar de braços cruzados vendo minha filha definhar. Célia suspirou. Ela conhecia minha teimosia. Fui para a cama, mas não consegui dormir. Às 2 da manhã, levantei, fui até meu escritório. Liguei o computador. Comecei a pesquisar. Rodrigo Tavares, consultório Vila Mariana, Arnaldo Tavares, Beatriz Tavares. Procurei em redes sociais, em sites de notícias, em qualquer lugar onde pudesse achar informação. E achei? Não muito, mas o suficiente para começar. Arnaldo Tavares tinha uma construtora, Tavares Empreendimentos, vários processos trabalhistas, reclamações no Procon, uma denúncia arquivada de licitação fraudulenta de 2015. Rodrigo tinha o consultório havia 8 anos. Antes disso, trabalhou em uma clínica que fechou sob acusações de fraude de convênio. Ele não estava formalmente ligado ao caso, mas era sócio na época. Interessante. Imprimi tudo. Coloquei numa pasta. Ainda não sabia o que fazer com aquilo, mas informação é poder. E se eu tinha aprendido algo em 25 anos no exército, era que conhecer o inimigo é metade da batalha. A outra metade é paciência. Esperar o momento certo. E eu era muito bom em esperar. Voltei para a cama quando o sol já estava nascendo. Célia acordou, olhou para mim. Conseguiu dormir? Um pouco. Mentiroso. Sorri cansado. Tá bom, nada, mas está tudo sob controle. Roberto Souza, eu conheço esse olhar. Você está planejando alguma coisa. Estou apenas me informando. Ela balançou a cabeça, mas não insistiu. Levantou, foi fazer café. O cheiro encheu a casa. Aquele cheiro bom de domingo de manhã, de normalidade. Mas nada estava normal. E não ia estar por um bom tempo. Passei a semana seguinte em uma rotina estranha. De dia, fazia minhas coisas normais. Academia pela manhã, almoço em casa, algum bico de consultoria de segurança que eu pegava de vez em quando para complementar a aposentadoria. Mas à noite, eu pesquisava. Descobri que Arnaldo tinha uma amante. Uma mulher de 30 e poucos anos, corretora de imóveis. Tinha fotos dos dois entrando em motéis na Marginal. Descobri que Gustavo, o irmão mais novo que virou nosso pedalinho, tinha 3 processos por direção perigosa. Um deles envolvia atropelamento de ciclista. Acordo extrajudicial. Dinheiro silenciando vítimas. Descobri que a família Tavares era expert nisso. Calar pessoas. Comprar silêncio. Fazer problemas desaparecerem. E quanto mais eu descobria, mais minha raiva crescia. Não era raiva explosiva. Era raiva fria, calculada. Mariana ligava para Célia quase todos os dias. Conversas curtas, superficiais. Tudo bem. Trabalho corrido. Rodrigo está bem. Frases vazias que diziam tudo sem dizer nada. Célia tentava puxar assunto, perguntar como ela estava de verdade. Mas Mariana desconversava. Até que numa quinta-feira, 3 semanas depois do churrasco, meu telefone tocou às 11 da noite. Era Mariana. Soluçando. Pai, o que aconteceu? Você pode vir me buscar? Meu coração disparou. Onde você está? Em casa. Mas o Rodrigo saiu. Não sei quando volta. Por favor, eu preciso sair daqui. Já estou indo. Nem acordei Célia. Deixei um bilhete, peguei as chaves, saí. O apartamento deles ficava em Moema,
Uns 20 minutos de casa. Dirigi como louco, furando sinais amarelos, acelerando em retas vazias. Cheguei em 15 minutos. Mariana estava esperando na porta do prédio com uma mochila pequena nas costas. O rosto dela estava inchado de tanto chorar. Entrou no carro sem falar. "O que aconteceu?" Perguntei assim que arrancamos. Ele jogou meu celular na parede, quebrou. Disse que eu estava gastando tempo demais conversando com a mamãe, que eu não cuidava da casa direito. Por causa disso ele quebrou seu celular? Não foi só isso. Faz tempo, pai. Faz meses. Ele não me deixa sair sozinha. Controla meu dinheiro. Lê minhas mensagens. Hoje foi só a gota d'água. Segurei o volante com força. Você vai ficar em casa. Ele vai me procurar. Deixa ele procurar. Chegamos em casa. Célia já estava acordada, esperando. Abraçou Mariana sem perguntas. Levou ela para o quarto de hóspedes, preparou chá, cobertores. Fiquei na sala, andando de um lado para o outro. Célia voltou meia hora depois. Ela dormiu. Dei um calmante leve que tinha aqui. Ele não vai aceitar isso, disse. Ele vai vir aqui. Então você vai estar esperando. E eu estava. Sentei no sofá com uma xícara de café e esperei. 2 da manhã. 3, 4. Às 5h20, uma batida violenta na porta. Bum, bum, bum. Abri. Era Rodrigo. Despenteado, cheirando a álcool, os olhos injetados. Cadê minha mulher? Dormindo. E não é mais sua mulher. Como assim não é mais? A gente é casado. Ela não pode simplesmente sair de casa. Pode e saiu. E não vai voltar. Ele tentou entrar. Bloqueei a passagem com o corpo. Rodrigo era alto, mas eu tinha 25 anos de treinamento militar. Sabia exatamente como usar meu peso, minha postura. Sai da frente, velho. Me faz. Ficamos ali, olho no olho. Ele piscou primeiro. Recuou um passo. Você não sabe com quem está mexendo. Minha família tem influência, tem advogados. A gente pode destruir vocês. Sorri. Um sorriso sem humor. Rodrigo, você tem advogados. Eu tenho evidências. E acredite, evidências são muito mais perigosas. Do que você está falando? Estou falando de fraudes, de processos, de um monte de esqueleto no armário da sua família que eu passei as últimas 3 semanas desenterrando. Então, se eu fosse você, eu voltaria para casa, esperaria amanhecer e pensaria muito bem no que fazer a seguir. Porque se você tentar alguma coisa, qualquer coisa, contra minha filha, eu vou garantir que todo mundo saiba quem vocês realmente são. Rodrigo abriu a boca, fechou, olhou para trás para a rua vazia, depois olhou para mim de novo. Isso não vai ficar assim. Vai sim. E sabe por quê? Porque homens como você são covardes. Vocês só são valentes com quem não pode revidar. Mas quando encontram alguém que revida, vocês correm. Ele cuspiu no chão perto dos meus pés. Depois voltou para o carro. Arrancou em alta velocidade fazendo barulho. Fechei a porta. Célia estava no corredor com o celular na mão. Filmei tudo da janela, disse. Não sei se vai servir para alguma coisa, mas vai servir. Voltamos para a cama, mas nenhum de nós dormiu de verdade. Ficamos apenas deitados, ouvindo os sons da madrugada, esperando o amanhecer. Mariana acordou às 10. Desceu com os olhos inchados, o cabelo bagunçado. Sentou à mesa da cozinha. Célia preparou ovos mexidos, pão francês, suco de laranja, café forte. Mariana comeu devagar, em silêncio. Depois empurrou o prato e disse: Ele veio aqui, né? Eu ouvi. Veio, confirmei. E o que você disse a ele? Que você não vai voltar. E que se ele tentar alguma coisa, vai se arrepender. Mariana ficou olhando para o copo de suco, girando ele entre as mãos. Pai, eu tenho medo. Não de apanhar, mas de... Não sei. De tudo desmoronar. De todo mundo ficar sabendo que meu casamento durou 6 meses. De ser julgada. Quem te julgar não merece estar na sua vida, disse Célia, sentando ao lado dela. E as pessoas que te amam de verdade vão entender. A família dele tem dinheiro, pai. Advogados caros. Eles podem me processar, podem inventar coisas, podem nada.
Cortei. Eu já me preparei para isso. Tenho tudo documentado. As mensagens que você me mostrou onde ele te humilha. As contas bancárias que mostram como ele controlava seu dinheiro. Testemunhas que viram como ele te tratava. E mais algumas coisas que a família Tavares não gostaria que viessem à tona. Mariana me olhou com os olhos arregalados. Que coisas? Coisas que descobri pesquisando. Processos trabalhistas contra a empresa do pai dele. Fraudes. O histórico de acidentes do Gustavo. A amante do Arnaldo. Célia me deu uma cotovelada. Roberto, você andou investigando a família toda? Andei. E ainda bem que andei. Porque agora a gente tem com o que se defender. Mariana começou a chorar de novo, mas dessa vez era diferente. Era alívio. Eu achei que ia ter que enfrentar isso sozinha. Achei que ninguém ia acreditar em mim, que iam dizer que eu estava exagerando. Nunca sozinha, disse Célia, segurando a mão dela. Nunca. Passamos aquele sábado inteiro em casa, trancados, como uma fortaleza. Assistimos filmes bobos, comemos pipoca, tentamos criar alguma normalidade no meio do caos. Mas no domingo de manhã, meu telefone tocou. Número desconhecido. Atendi com cautela. Alô? Senhor Roberto Souza? Era uma voz masculina, formal, impessoal. Quem está falando? Meu nome é Dr. Martins. Sou advogado da família Tavares. Estou ligando para tratar de um assunto delicado envolvendo sua filha e meu cliente, Rodrigo Tavares. Senti a raiva subir, mas mantive a voz calma. Estou ouvindo. Meu cliente está disposto a não tomar medidas legais contra sua filha pelo abandono do lar conjugal, desde que ela concorde em assinar alguns documentos renunciando a qualquer pensão ou divisão de bens. Abandono do lar? Repeti quase rindo. Sua filha saiu da residência sem aviso prévio, levando pertences do casal. Tecnicamente, isso configura... Doutor, vou interromper o senhor aqui. Minha filha não abandonou nada. Ela fugiu de um relacionamento abusivo. E se seu cliente quer falar de processos, eu tenho algumas evidências que ele talvez não queira que apareçam em tribunal público. Processos por fraude, por exemplo. Ou fotos de certas pessoas em lugares comprometedores. Estou sendo claro? Silêncio do outro lado. Depois a voz mais tensa. O senhor está me ameaçando? Estou prometendo. Tem diferença. Se a família Tavares deixar minha filha em paz, essas informações continuam comigo. Mas se tentarem intimidar, processar ou fazer qualquer movimento contra ela, eu garanto que tudo vai parar na imprensa. E aí não vai ser só o casamento do Rodrigo que vai desmoronar. Vai ser a reputação da família inteira. Outro silêncio. Mais longo. Vou comunicar meu cliente. Faça isso. Desliguei. Célia me olhava da porta da cozinha. Você está jogando pesado. Estou jogando certo. Essa gente só entende uma língua. Poder. E agora eles sabem que a gente tem poder também. Mariana desceu as escadas naquele momento. Era ele? Era o advogado dele, tentando intimidar. Não funcionou. Ela sentou no sofá, puxando as pernas para perto do corpo. Isso nunca vai acabar, vai. Vai. Mais cedo do que você pensa. Gente assim costuma recuar quando percebe que não está lidando com vítimas fáceis. E eu estava certo. Naquela mesma tarde, outro telefonema. Desta vez era Arnaldo Tavares. A voz dele saiu grossa, ameaçadora. Souza, o senhor está brincando com fogo. Não estou brincando com nada, Arnaldo. Estou protegendo minha filha. Se isso incomoda o senhor, o problema é seu. Eu conheço gente importante nesta cidade. Juízes, delegados, vereadores. Uma palavra minha e sua vida vira um inferno. E eu conheço jornalistas, Arnaldo. Jornalistas investigativos que adorariam uma história sobre fraudes em licitações, sonegação fiscal e conluio com políticos corruptos. Quer apostar quem chega mais longe? A respiração dele ficou pesada. O que o senhor quer? Quero que deixem minha filha em paz. Divórcio limpo, sem acusações, sem processos, sem enrolação. Cada um segue seu caminho e ninguém se machuca mais do que já foi machucado. E em troca, tudo o que eu descobri sobre sua família fica comigo, guardado, em segredo.
Arnaldo demorou para responder. Eu quase conseguia ouvir os neurônios dele trabalhando, pesando as opções. Tenho sua palavra? Tem. Sou militar, Arnaldo. Minha palavra vale mais que qualquer contrato assinado. Está bem. Vou falar com meu filho. Mas se o senhor quebrar esse acordo, não vou quebrar. A menos que vocês quebrem primeiro. Desliguei. Mariana estava chorando no sofá, mas agora era de alívio. Acabou, pai, acabou mesmo? Não completamente. Ainda vai ter papelada, advogados, toda aquela burocracia de divórcio. Mas a parte feia, a parte da guerra, sim, acabou. Ela se levantou e me abraçou. Abraçou forte, como quando era criança e acordava de pesadelo. Obrigada, pai. Obrigada por não desistir de mim. Nunca, filha. Nunca vou desistir de você. Célia se juntou ao abraço. Ficamos ali, os três, no meio da sala, segurando uns aos outros. Lá fora, a vida continuava. Carros passavam, vizinhos cortavam grama, crianças brincavam na rua. Mas ali dentro, naquela sala pequena de uma casa simples em Santo Amaro, acontecia algo muito maior. Uma família se reconstruindo. Uma filha aprendendo que podia confiar de novo. Um pai cumprindo a promessa que fez no dia em que ela nasceu. Proteger. Sempre. As semanas seguintes foram estranhas. Mariana começou terapia. 2 vezes por semana, ela saía de casa e voltava com os olhos vermelhos, mas também mais leve. A psicóloga, uma mulher na casa dos 50 chamada doutora Helena, era especialista em violência psicológica. Mariana contava coisas nas sessões que nunca tinha contado para ninguém. Como Rodrigo a impedia de ver as amigas. Como ele criticava sua roupa, seu cabelo, seu peso. Como ele fazia piadas sobre ela na frente de outras pessoas e depois dizia que ela não tinha senso de humor. Célia acompanhava ela em algumas sessões. Eu ficava em casa cuidando das coisas práticas. O divórcio começou a tramitar. Como prometido, Rodrigo não fez dificuldade. O advogado dele enviou os papéis, Mariana assinou, eu dei entrada no cartório. Seria finalizado em alguns meses. Simples. Limpo. Como deveria ser. Mas eu sabia que para Rodrigo aquilo era uma derrota. E homens como ele não gostam de perder. Foi numa terça-feira, final de abril, quando tudo quase desandou de novo. Eu tinha ido ao mercado comprar coisas para o almoço. Voltei por volta do meio-dia. Quando cheguei na rua, vi um carro parado em frente à minha casa. Uma Hilux preta. Meu sangue gelou. Estacionei rápido, saltei do carro. A porta da frente estava entreaberta. Entrei correndo. Célia! Mariana! Silêncio. Meu coração batia tão forte que doía. Fui até a sala, vazia, cozinha, vazia. Subi as escadas, 2 degraus de cada vez. Mariana! Aqui, pai. A voz dela vinha do quarto. Abri a porta com força. Mariana estava sentada na cama. E ao lado dela, em pé, estava Rodrigo. Minha mão foi automaticamente para a cintura, onde por 25 anos carreguei uma arma. Mas não havia arma. Só raiva. Sai da minha casa. Rodrigo levantou as mãos num gesto falso de paz. Calma, seu Roberto. Eu só vim conversar com a Mari. Só conversar. Conversar depois de invadir minha propriedade? A porta estava aberta. Mentira, disse Mariana, a voz tremendo. Eu tranquei. Eu sempre tranco. Rodrigo sorriu. Aquele sorriso que eu odiava. Deve ter esquecido, amor. Você anda meio esquecida ultimamente, não é? Dei um passo em direção a ele. Você tem 3 segundos para sair. 1. Seu Roberto, o senhor está exagerando. 2. Ele olhou para Mariana. Mari, você não vai deixar seu pai me expulsar, vai? A gente precisa conversar sobre nós, sobre dar uma segunda chance. Não existe segunda chance, disse Mariana se levantando. Acabou, Rodrigo. Assina os papéis e me deixa em paz. 3. Rodrigo finalmente percebeu que eu não estava blefando. Passou por mim, mas não sem antes sussurrar. Isso não vai ficar assim. Desci atrás dele, acompanhei até a porta, vi ele entrar na Hilux. Anotei mentalmente a placa. Ele arrancou com força, deixando marcas de pneu no asfalto. Voltei para o quarto. Mariana estava tremendo. Como ele entrou? Não sei, pai.
Juro que tranquei tudo. Fui até a porta da frente. Examinei a fechadura. Havia riscos pequenos, quase imperceptíveis. Alguém tinha forçado. Não quebrou, mas forçou. Rodrigo, ou alguém que ele mandou, tinha invadido minha casa. Voltei para dentro. Liguei para a polícia. Fiz um boletim de ocorrência. Invasão de domicílio. Violação de medida protetiva. O policial que atendeu foi simpático, mas realista. Senhor, com todo respeito, isso raramente dá em alguma coisa. Ele vai dizer que a porta estava aberta, que foi mal entendido. Eu sei, mas quero registrado. Quero tudo documentado. Entendo. Vou enviar uma viatura para fazer a ocorrência formal. A viatura chegou meia hora depois. 2 policiais jovens, entediados. Fizeram as perguntas de praxe, anotaram tudo, foram embora. Célia chegou do supermercado logo depois, carregada de sacolas. Viu minha cara e já perguntou: "O que aconteceu?" Contei. Ela ficou pálida. Ele está ficando desesperado. Eu sei. E homem desesperado é perigoso. Passei o resto daquele dia instalando câmeras de segurança. Comprei 4, de um modelo bom, com visão noturna e gravação em nuvem. Coloquei uma na porta da frente, uma na lateral da casa, uma no quintal e uma na entrada da garagem. Se Rodrigo voltasse, eu ia ter prova. Mariana ficou trancada no quarto o dia inteiro. Não comeu. Mal falou. Célia tentou conversar com ela, mas Mariana só repetia: "Eu queria que isso acabasse. Só queria que acabasse." À noite, quando tudo estava finalmente quieto, sentei no sofá com um café. Célia sentou ao meu lado. "Você acha que ele vai tentar de novo?" "Acho. Homens assim não desistem fácil. Eles acham que são donos das pessoas. E quando alguém escapa, eles fazem de tudo para retomar o controle. E o que a gente faz? A gente espera e se prepara. Mas eu não ia apenas esperar. Na manhã seguinte, fiz algo que não fazia há anos. Liguei para um velho amigo do exército, Capitão Mendes, aposentado como eu, que agora trabalhava com segurança privada. "Roberto Souza, pensei que você tinha morrido." "Quase, Mendes, quase." Expliquei a situação. Ele ouviu em silêncio, depois disse: "Manda a placa do carro dele. Vou ver o que consigo." Enviei a placa da Hilux por mensagem. 2 horas depois, Mendes me ligou de volta. "Seu genro é um idiota, Roberto. O carro tem 3 multas não pagas. 2 por alta velocidade em zona escolar. Tem uma denúncia de ameaça que foi arquivada porque a vítima retirou a queixa. E mais interessante, ele foi visto na terça-feira em 3 lugares diferentes pela cidade, sempre perto de clínicas odontológicas concorrentes do consultório dele. O que isso significa? Significa que ele está desesperado, provavelmente perdendo clientes, perdendo dinheiro. E homens que estão perdendo dinheiro fazem besteira. Obrigado, Mendes." "De nada. E Roberto? Se precisar de reforço, só ligar. Tenho uns caras bons que podem fazer uma visita educativa." "Vou lembrar disso." Desliguei. A informação era útil. Rodrigo estava em crise, financeira, emocional, social. O divórcio tinha manchado a reputação dele. As pessoas estavam falando. E num mercado como odontologia, onde reputação é tudo, isso significava menos clientes, menos dinheiro, menos status. Mostrei os dados para Mariana. "Viu? Ele está desmoronando. E por isso está ficando mais agressivo. Mas também significa que está mais vulnerável. Não sei se isso me faz sentir melhor ou pior", disse ela. "Deveria fazer sentir melhor, porque pessoas vulneráveis cometem erros, e erros geram evidências, e evidências geram proteção." Mariana pensou por um momento. "Pai, você acha que ele é capaz de me machucar? Tipo, fisicamente?" A pergunta me pegou de surpresa pela honestidade dela. "Sinceramente, não sei. Mas não vou esperar para descobrir." Naquela noite, conversei com Célia sobre a possibilidade de Mariana pedir uma medida protetiva formal. Ela precisa ir na delegacia da mulher, fazer um BO mais detalhado. Com a invasão de terça, os controles dele, as ameaças, ela tem base para conseguir. Você acha que ela está pronta para isso?
Não sei se ela está pronta, mas é necessário. Na manhã seguinte, fomos às 3 para a delegacia da mulher de Santo Amaro. O prédio era antigo, mal conservado, com aquela cara de repartição pública esquecida, mas a delegada que atendeu Mariana, doutora Patrícia, foi atenciosa. Ouviu tudo sem interromper, anotando em um formulário. Você tem provas das mensagens? Tenho. No meu celular antigo, antes dele quebrar o novo. Ótimo. E a invasão foi registrada? Foi. Tenho o número do BO. Doutora Patrícia acenou com a cabeça, continuou escrevendo. Depois olhou para Mariana com aquela expressão cansada de quem já viu a mesma história 1000 vezes. Você está fazendo a coisa certa. Vou pedir a medida protetiva. Ele não vai poder se aproximar de você, da sua residência, nem tentar contato. Se descumprir, é prisão em flagrante. E se ele descumprir mesmo assim, aí ele vai preso. Simples assim. Mas não era simples. Nunca é. Saímos da delegacia com uma cópia do pedido de medida protetiva. Levaria alguns dias para ser aprovado pelo juiz. Até lá, precisávamos ter cuidado redobrado. No caminho de volta, paramos num shopping para almoçar. Mariana estava mais calma, como se finalmente tivesse feito algo concreto, algo que dava sensação de controle. Comemos pizza, conversamos sobre coisas banais. Célia tentava animar ela. Contava histórias engraçadas da época em que Mariana era criança. Quando voltamos para casa, já eram quase 5 da tarde. O portão estava aberto. Olhei para Célia. Você deixou aberto de manhã? Não, eu fechei. Tenho certeza. Senti o estômago apertar. Fiquem no carro. Desci devagar, olhando ao redor. A rua estava quieta. Muito quieta. Andei até o portão. Empurrei devagar. Nada. Fui até a porta da frente, também aberta. Roberto, volta aqui! Gritou Célia do carro. Mas eu já estava entrando. A sala estava revirada. Almofadas no chão, mesa virada, vidros quebrados. Alguém tinha entrado e destruído tudo. Fui até a cozinha. Mesma coisa. Armários abertos, louças quebradas. Subi as escadas. O quarto de Mariana estava pior. Roupas jogadas, gavetas arrancadas e espelho quebrado. E na parede, escrito com spray vermelho, Você é minha. Senti uma onda de ódio tão forte que tive que me segurar na parede. Desci, voltei para o carro. Mariana viu minha cara e já entendeu. Ele entrou de novo. Entrou e dessa vez deixou recado. Liguei para a polícia de novo. Dessa vez levaram mais a sério. Vieram peritos, tiraram fotos, coletaram digitais. Um investigador, Dr. Almeida, falou comigo na garagem. Senhor Souza, isso está escalando. Esse padrão de comportamento geralmente leva a algo pior. Eu sei. O senhor tem arma registrada? Não. Entreguei quando me aposentei. Recomendo que considere registrar uma nova, para defesa pessoal mesmo. Acenei. Não era má ideia. E sobre o autor, senhor tem suspeita de quem seja? Sei exatamente quem é. Meu genro. Ex-genro. Provas? As câmeras. Só então lembrei. As câmeras que instalei. Corri para o computador, acessei o sistema de gravação em nuvem. E lá estava. Rodrigo Tavares. Às 2h15 da tarde. Forçando a porta da frente com uma alavanca. Sozinho. Cara limpa. Demorou 20 minutos lá dentro, destruindo tudo, pintando aquela mensagem doentia. Mostrei para o investigador. Ele assistiu 2 vezes, anotou tudo. Perfeito. Isso é prova material. Vou pedir a prisão preventiva dele. Quanto tempo demora? Se tudo correr bem, até amanhã ele está preso. E se não correr bem? Aí ele foge e vira foragido. Mas acredite, senhor Souza, com essa filmagem ele não escapa. O investigador tinha razão. Na manhã seguinte, às 6h40, Rodrigo Tavares foi preso no consultório dele. A notícia se espalhou rápido. Clientes ligando, secretária sem saber o que fazer, sócios querendo distância. Arnaldo Tavares me ligou às 8 da manhã. A voz dele não era mais ameaçadora, era quase suplicante. Souza, isso foi longe demais. Meu filho, ele não está bem. Está passando por coisas. Todo mundo passa por coisas, Arnaldo.
A diferença é que a maioria não invade a casa dos outros e escreve mensagens psicóticas na parede. Eu sei, mas ele é meu filho. Não posso abandonar ele. Estou pedindo como pai, deixa eu tentar ajudar ele. Internação, tratamento, sei lá. Não depende de mim. Depende da justiça agora. Ele cometeu um crime. Tem que responder. Arnaldo respirou fundo. E se eu convencer ele a aceitar o divórcio de forma definitiva, sem brigas, sem mais confusão, e procurar ajuda psiquiátrica? Pensei por um momento. Não era vingança que eu queria. Era paz. Era segurança para Mariana. Se ele fizer isso, se ele assinar tudo e sumir da vida da minha filha, eu não vou pressionar por mais nada. Mas se ele aparecer de novo, se ele mandar mensagem, se ele sequer pensar em chegar perto dela, aí não tem conversa. Tem cadeia. Entendido. Vou falar com ele hoje mesmo. Rodrigo ficou preso por 3 dias. Quando saiu, estava diferente. Mais magro, barba por fazer, olhos fundos. Assinou os papéis do divórcio sem discutir. Aceitou iniciar tratamento psiquiátrico como parte de um acordo com o Ministério Público. E sumiu. Simplesmente sumiu. Fechou o consultório, mudou de cidade. Soube depois, por Mendes, que ele tinha ido para Curitiba, trabalhar em uma clínica de um amigo da família. Mariana demorou semanas para acreditar que tinha acabado de verdade. Pai, e se ele voltar? E se isso for só uma pausa? Não vai voltar. Homens como ele, quando são confrontados de verdade, quando perdem o controle, eles fogem. Vão procurar outra vítima, mais fácil, mais vulnerável. Mas você não é mais vulnerável. Você está protegida. Reformamos a casa. Pintamos as paredes, trocamos as portas, colocamos fechaduras novas. Cada mudança era simbólica. Apagando os rastros dele, construindo algo novo. Mariana voltou a trabalhar. Ela era professora de educação infantil e tinha pedido licença durante o casamento porque Rodrigo insistia que ela devia cuidar da casa. Agora, de volta à escola, ela renascia um pouco mais a cada dia. Célia e eu vimos nossa filha voltar a sorrir. Não aquele sorriso forçado de antes, mas o sorriso verdadeiro que ilumina os olhos. Ela engordou uns quilos, estava mais saudável. Voltou a sair com as amigas. Voltou a pintar, um hobby que tinha abandonado. A casa se encheu de telas coloridas, de manchas de tinta, de vida. 6 meses depois do último encontro com Rodrigo, Mariana se mudou para um apartamento próprio. Pequeno, um quarto e sala em Pinheiros. Mas dela, completamente dela. Ajudamos na mudança. Levamos caixas, montamos móveis, penduramos quadros. Quando terminamos, Mariana nos convidou para sentar no sofá novo. Quero agradecer vocês dois por não terem desistido de mim. Por terem me protegido quando eu não conseguia me proteger sozinha. Filha, isso é o que pais fazem, disse Célia, limpando uma lágrima. Não, nem todos os pais fazem. Tem gente que prefere fingir que não vê, que não sabe. Vocês não. Vocês lutaram por mim. Olhei para aquela mulher sentada na minha frente. Não era mais a menina assustada que ligou pedindo socorro naquela noite. Era uma mulher forte, independente, consciente do próprio valor. E eu senti um orgulho tão grande que quase não cabia no peito. Você lutou também, disse. A gente só te deu ferramentas, mas quem teve coragem de usar foi você. Mariana sorriu. E naquele sorriso vi a menina de 5 anos pulando poças de chuva. Vi a adolescente nervosa antes do primeiro beijo. Vi todas as versões dela, se encontrando, se unindo em uma só pessoa. Inteira. Livre. Saímos de lá quando já estava escurecendo. No carro, Célia segurou minha mão. Você fez a coisa certa, Roberto. A gente fez a coisa certa. Não, você. Você poderia ter ignorado os sinais. Poderia ter dito que ela era adulta e sabia o que estava fazendo. Mas você não. Você investigou, você protegeu, você lutou. Você foi o pai que ela precisava. Dirigi em silêncio, as palavras de Célia ecoando na minha cabeça. Cheguei em casa e, pela primeira vez em meses, dormi tranquilo. Sem acordar no meio da noite checando câmeras, sem pular com o toque do telefone.
Apenas dormi. E sonhei com coisas boas. Com Mariana criança correndo no parque. Com Célia jovem no dia do nosso casamento. Com um futuro que não era perfeito, mas era possível. Os meses viraram um ano. Mariana conheceu alguém novo. Um professor de história da escola onde ela trabalhava. Marcos, 36 anos, divorciado, pai de um menino de 8. Um homem calmo, engraçado, que tratava minha filha com respeito e carinho. Quando ela levou ele para jantar lá em casa pela primeira vez, fiquei observando. A forma como ele puxava a cadeira para ela, como ele ria das piadas dela, como ele perguntava a opinião dela sobre tudo, de verdade, interessado. E no final da noite, quando eles foram embora, Célia disse: "Esse sim é um homem de verdade." Concordei. Não disse nada para Mariana, não queria pressionar, mas senti que ela estava bem, que finalmente estava construindo algo saudável, algo que fazia sentido. 2 anos depois do divórcio, Mariana nos convidou para um almoço especial. Chegamos no apartamento dela e Marcos estava lá também. "Pai, mãe, a gente tem uma notícia." Olhei para Célia. Ela já estava com os olhos brilhando. "A gente vai casar." Meu primeiro impulso foi de proteção, de medo de que a história se repetisse. Mas então olhei para minha filha, para os olhos dela, firmes, seguros, felizes, e percebi que ela não era mais aquela mulher que precisava da minha aprovação para viver. Ela era forte o suficiente para tomar as próprias decisões. E essa era uma decisão boa. "Que notícia maravilhosa!" disse Célia, pulando para abraçar os dois. Eu me levantei mais devagar, ainda processando. Marcos estendeu a mão. "Seu Roberto, eu queria pedir formalmente sua bênção. Sei que o senhor passou por muito para proteger a Mariana, e prometo que vou honrar isso. Vou cuidar dela. Vou respeitar ela. Vou ser o parceiro que ela merece." Segurei a mão dele. Firme, mas não violento. "Marcos, eu não vou dar bênção. Sabe por quê?" Ele ficou pálido. Mariana arregalou os olhos. "Porque minha filha não precisa de bênção minha para se casar. Ela é adulta, ela é inteligente, ela sabe o que quer. O que eu vou dar é meu apoio. E meu aviso: se você tratá-la mal, se você desrespeitá-la, se você fizer ela sofrer, não vai ter polícia, não vai ter advogado, não vai ter nada que te salve de mim. Está claro?" Marcos engoliu seco, mas sorriu. "Claríssimo, senhor. E justo." Soltei a mão dele. Mariana me abraçou forte. "Obrigada, pai, por confiar em mim. Sempre confiei em você, filha. O que eu não confiava era em quem estava do seu lado. Mas agora confio." O casamento foi simples, intimista. Apenas família próxima e amigos. Em um sítio em Atibaia, ao ar livre, com decoração rústica e comida caseira. Tão diferente da primeira cerimônia, aquela cheia de pompa e falsidade. Desta vez, os sorrisos eram reais. As lágrimas eram de alegria verdadeira. Quando chegou a hora de entregar Mariana no altar, ela segurou meu braço e sussurrou: "Dessa vez é diferente, pai. Eu prometo." "Eu sei, filha. Eu sei." E era. Tudo era diferente. A forma como Marcos olhava para ela, a forma como ela olhava de volta, a leveza no ar, a risada fácil, a paz. Depois da cerimônia, durante a festa, sentei com Célia debaixo de uma árvore. "A gente conseguiu," ela disse. "Conseguimos o quê?" "Devolver ela para ela mesma, a Mariana que a gente criou. A menina forte, decidida, feliz. Por um tempo ela se perdeu, mas a gente ajudou ela a se encontrar de novo." Segurei a mão de Célia, observando Mariana dançar com Marcos no centro da pista improvisada. É para isso que pais servem, né? Para segurar a mão dos filhos quando eles se perdem no escuro. E para acender a luz quando eles esquecem onde fica o interruptor. Sorri. Célia sempre teve um jeito poético de falar das coisas. Ficamos ali, vendo nossa filha ser feliz, e aquilo era suficiente. Era tudo. A vida voltou ao normal depois disso. Ou ao que se pode chamar de normal. Mariana e Marcos se mudaram para uma casa maior em Vila Madalena. Incluíram o filho dele, o pequeno Lucas, na rotina. Mariana se tornou madrasta, e era linda vendo ela com aquele menino.
paciente, carinhosa, presente. Célia e eu nos tornamos avós postiços. Lucas nos chamava de vô Roberto e vó Célia, e aquilo aquecia o coração de um jeito que nem sei explicar. Eu ensinava ele a jogar futebol no quintal. Célia fazia bolo de chocolate todo sábado quando eles vinham almoçar. Eram momentos simples, mas cheios de significado. 3 anos se passaram. Nesse tempo, nunca mais tivemos notícias de Rodrigo. Era como se ele tivesse sido apagado da história. Mariana nunca mais mencionou o nome dele. E eu também não. Até que numa terça-feira de agosto, fria e chuvosa, meu telefone tocou. Número de São Paulo desconhecido. Atendi com cautela. Alô, senhor Roberto Souza? Sim, quem fala? Meu nome é Dr. Carvalho, sou psiquiatra do Hospital São Camilo. Estou entrando em contato porque um paciente meu, Rodrigo Tavares, listou o senhor como contato de emergência. Senti o estômago gelar. Rodrigo está aí? O que aconteceu? Ele deu entrada ontem à noite após uma tentativa de suicídio. Está estável agora, mas pediu para falar com o senhor. Disse que era importante. Fiquei em silêncio, processando. Senhor Souza? Estou aqui. Ele está bem? Fisicamente sim. Psicologicamente não, por isso ele está internado, mas insiste que precisa falar com o senhor. Eu vou aí. Desliguei. Célia estava na cozinha, preparando o almoço. Quem era? Rodrigo. Tentou se matar. Está no hospital e quer falar comigo. Célia largou a colher. Você não vai, né? Vou. Roberto, esse homem quase destruiu nossa filha. Você não deve nada a ele. Eu sei. Mas preciso ouvir o que ele tem a dizer. Preciso fechar esse ciclo de vez. Peguei as chaves do carro. Célia segurou meu braço. Promete que vai ter cuidado? Promete que não vai cair em manipulação? Prometo. Eu sei quem ele é. Não vou esquecer. Dirigi até o Hospital São Camilo sob uma chuva fina e persistente. O trânsito estava lento. Cheguei lá quase 1 hora depois. A recepção me direcionou para o 4º andar, ala psiquiátrica. Um corredor branco, silencioso, com portas numeradas e grades discretas nas janelas. Dr. Carvalho me encontrou na entrada. Era um homem alto, na casa dos 50, cabelo grisalho e óculos redondos. Senhor Souza, obrigado por vir. Rodrigo está no quarto 23. Vou acompanhá-lo. Ele está... perigoso? Não. Está sedado, calmo. Mas prefiro ficar na sala durante a conversa se o senhor não se importar. Não me importo. Entramos no quarto. Era pequeno, austero. Uma cama, uma cadeira, uma janela com vista para o estacionamento. E Rodrigo. Sentado na cama, vestindo aquele pijama hospitalar azul claro, o cabelo despenteado, a barba por fazer. Ele levantou os olhos quando me viu. Não era mais o homem arrogante que eu conheci. Era alguém quebrado, vazio. Seu Roberto, o senhor veio. Vim. O que você quer? Ele apontou para a cadeira. Senta, por favor. Sentei, mas mantive distância. Dr. Carvalho ficou perto da porta, observando. Rodrigo respirou fundo. Eu sei que o senhor me odeia, e tem todo o direito. Eu fui um monstro com a Mariana, com o senhor, com todo mundo. Não vim aqui ouvir pedido de desculpas, Rodrigo. Se é isso que você quer, não vou aceitar. Não é isso. Eu sei que não tem perdão para o que eu fiz. Eu sei que não mereço. Mas eu precisava falar com o senhor porque o senhor foi a única pessoa que me enfrentou de verdade, que não teve medo de mim, que me mostrou quem eu realmente era. E quem você é? Ele sorriu, mas era um sorriso triste, quebrado. Um homem fraco. Um covarde. Minha vida inteira eu fui protegido. Meu pai resolvia meus problemas. Dinheiro comprava meu caminho. Eu nunca precisei lidar com consequências. Até que encontrou alguém que não se vendeu. Exatamente. E isso me quebrou. Quando o senhor me confrontou, quando me olhou nos olhos e disse que não tinha medo de mim, algo em mim desmoronou. Porque pela primeira vez, eu vi que não era especial. Não era poderoso. Eu era só um valentão assustado. Fiquei em silêncio. Deixei ele continuar. Depois que fui preso, depois que perdi tudo, eu tentei reconstruir. Fui para Curitiba, abri um consultório pequeno. Mas as pessoas descobriam.
Descobriam quem eu era, o que eu tinha feito. E me evitavam. E isso te surpreende? Não. Eu mereci. Mas me destruiu. Porque eu percebi que a vida inteira eu construí uma identidade falsa. E quando ela caiu, não sobrou nada embaixo. Só vazio. Rodrigo, por que você me chamou aqui? Para contar sua história triste, para buscar absolvição? Ele balançou a cabeça. Não. Chamei porque preciso que o senhor saiba que a Mariana não teve culpa em nada. Nada. Tudo foi eu. Minha insegurança, meu controle, minha doença. Ela foi vítima. E se um dia ela pensar diferente, se ela se culpar, eu quero que o senhor diga a ela que não foi culpa dela. Ela já sabe disso. Tem certeza? Porque mulheres que passam por relacionamentos abusivos costumam carregar culpa. Culpa de não ter visto os sinais. Culpa de não ter saído antes. Culpa de ter amado a pessoa errada. E eu não quero que ela carregue isso. Olhei para aquele homem na minha frente. E pela primeira vez senti algo além de raiva. Senti pena. Rodrigo, você precisa de ajuda. De tratamento sério. Não por mim, não pela Mariana, mas por você. Eu sei. Estou internado voluntariamente. Vou ficar aqui o tempo que for necessário. Sei que isso não apaga o que eu fiz, mas talvez um dia eu possa ser alguém melhor. Alguém que não machuca as pessoas que ama. Levantei. Rodrigo, eu não te perdoo. Não sei se algum dia vou perdoar, mas reconheço que você está tentando. E isso já é alguma coisa. Ele acenou com a cabeça, os olhos vermelhos. Agradeço o senhor ter vindo. De verdade. Saí do quarto. Dr. Carvalho me acompanhou até o elevador. O senhor é uma pessoa importante para a recuperação dele. Não entendo por quê. Porque o senhor representa algo que ele nunca teve. Limite. Consequência. Ele cresceu sem isso. E quando finalmente encontrou, quebrou. Mas também pode ser o que reconstrói ele. Não é minha responsabilidade reconstruir ele, doutor. Eu sei. E não estou pedindo isso. Só estou dizendo que sua presença aqui hoje, o fato de ter vindo já diz muito. Sobre o Senhor e sobre a possibilidade de redenção. Não respondi. Entrei no elevador, desci e saí do hospital. A chuva tinha parado, mas o céu continuava cinza. Dirigi para casa devagar, pensando em tudo. Quando cheguei, Célia estava esperando na porta. E aí? Ele está quebrado. De verdade. Pediu para eu dizer a Mariana que não foi culpa dela. Você vai contar para ela? Não sei. Não quero reabrir feridas. Ela está feliz agora. Para que mexer no passado? Célia pensou por um momento. Talvez porque o passado nunca fecha de verdade. Ele só para de doer. Mas se ela souber que ele reconheceu a culpa, que ele pediu para ela não se culpar, talvez ela feche esse ciclo de um jeito mais leve. Você acha? Acho. Mas é sua decisão. Naquela noite, liguei para Mariana. Contei sobre o telefonema, sobre a visita ao hospital, sobre o que Rodrigo tinha dito. Ela ficou em silêncio por um tempo longo. Mari, você está aí? Estou, pai. Só processando. Você quer falar sobre isso? Não sei. É estranho. Durante muito tempo eu odiei ele. Depois parei de sentir qualquer coisa. E agora sinto pena. Pena é melhor que ódio. É, mas também é confuso, porque eu não quero sentir nada por ele. Nem ódio, nem pena. Só queria que ele fosse um capítulo fechado. E ele é, filha. O que ele faz com a vida dele agora não tem mais nada a ver com você. Você não é responsável por salvar ele, por perdoar ele, por nada. Você só é responsável pela sua própria felicidade. Obrigada, pai, por ter ido lá, por ter me contado, por sempre me proteger mesmo quando eu não sei que preciso. Sempre, filha, sempre. Desliguei. Célia estava ao meu lado, tricotando. Ela ficou bem? Ficou. Ou vai ficar. Ela é forte. É. Puxou ao pai. Sorri. Mas não era só força. Era resiliência. Era a capacidade de cair e se levantar. De se quebrar e se reconstruir. E Mariana tinha isso em abundância. Os meses se passaram. Mariana e Marcos anunciaram que estavam esperando um bebê. A primeira reação de Célia foi chorar. A minha foi ficar em choque. Vou ser avô de verdade. Mariana riu.
Vai, pai, de verdade. Mas você está pronta? Você e o Marcos? É um passo grande. Pai, eu tenho 35 anos. Sou casada com um homem que me ama e me respeita. Tenho um emprego estável. Estou em terapia há anos. Estou mais pronta do que nunca. E ela estava. Vi nos olhos dela a certeza, a paz, a felicidade genuína. Então eu vou ser o melhor avô que esse bebê poderia ter, disse abraçando ela forte. A gravidez foi tranquila. Mariana brilhava. Fazia questão de mandar fotos da barriga crescendo toda semana. Célia começou a tricotar roupinhas pequenas, azuis e amarelas, porque eles não quiseram saber o sexo. Queriam surpresa. E quando chegou o dia do parto, uma manhã clara de abril, Célia e eu corremos para o hospital. Lucas estava com a avó paterna e Marcos estava na sala de parto com Mariana. Esperamos na sala de espera por 4 horas. Célia andava de um lado para o outro nervosa. Eu tentava ler uma revista, mas as palavras não entravam na cabeça. Até que Marcos apareceu, vestindo aquela roupa cirúrgica verde, os olhos vermelhos de emoção. É uma menina. Mãe e filha estão bem. Célia gritou de alegria. Eu senti as pernas fraquejarem. Uma menina. Uma neta. Posso ver? Pode, vem. Seguimos Marcos pelo corredor. Ele nos levou até uma sala pequena onde Mariana estava deitada, com um embrulhinho rosa nos braços. Ela levantou os olhos quando nos viu. Estava cansada, suada, mas radiante. Oi, pai. Oi, mãe. Venham conhecer a Helena. Helena. Minha mãe se chamava Helena. Morreu quando Mariana tinha 5 anos. E agora o nome voltava, renascido, renovado. Me aproximei devagar. Célia já estava chorando, segurando a mão de Mariana. Olhei para aquele rostinho pequeno, enrugado, perfeito. Os olhos fechados, a boquinha em formato de coração. E algo dentro de mim se quebrou e se consertou ao mesmo tempo. Quer pegar ela, pai? Estendi os braços. Mariana colocou Helena nos meus braços com cuidado. O peso dela era quase nada, mas ao mesmo tempo era tudo. Era futuro, era esperança, era renovação. Oi, Helena. Eu sou seu avô. E prometo que vou te proteger do jeito que protegi sua mãe. Vou te ensinar a ser forte, a não ter medo de ninguém, a nunca deixar ninguém te fazer sentir pequena. E se alguém tentar, vou estar aqui. Sempre. Célia enxugava as lágrimas. Mariana também chorava, mas de felicidade. E naquele momento, em volta daquele berço improvisado, senti que tudo tinha valido a pena. Cada noite sem dormir, cada investigação, cada confronto, tudo. Helena foi para casa 3 dias depois. Mariana e Marcos se instalaram na rotina de pais de primeira viagem. Fraldas, mamadas, choros noturnos. Célia e eu ajudávamos no que podíamos. Eu montei o berço, instalei a cadeirinha do carro, fiz uma lista de contatos de emergência. Célia cozinhava marmitas e congelava para os dois. Lucas, que agora tinha 11 anos, estava encantado com a irmãzinha. Ajudava a trocar, cantava para ela dormir. 1 mês depois do nascimento de Helena, estávamos todos reunidos na casa de Mariana para um almoço de domingo. Churrasco no quintal, Lucas brincando com uma bola, Helena dormindo no carrinho. Marcos assava a carne, Célia fazia salada, Mariana organizava a mesa. E eu estava sentado debaixo da jabuticabeira, observando tudo. No que está pensando, pai? Mariana se aproximou, sentando ao meu lado. Em como a vida dá voltas. Há alguns anos você estava presa em um relacionamento que te sufocava. E agora olha, você tem uma família de verdade, um marido que te respeita, 2 filhos lindos. Uma casa cheia de amor. Não teria conseguido sem você, pai. Sem você e a mãe. Vocês me salvaram quando eu não conseguia me salvar sozinha. Você se salvou. A gente só te deu um empurrão. Mariana apoiou a cabeça no meu ombro. Ficamos ali, em silêncio, ouvindo os sons da família. As risadas, os talheres batendo, a música tocando baixinho no rádio. Pai, posso te perguntar uma coisa? Sempre. Você já teve notícias do Rodrigo? Depois daquela vez no hospital? Não. E não quero ter. Aquele capítulo está fechado.
para mim também. Mas sabe o que é engraçado? Hoje eu não sinto mais raiva dele, nem ódio. Só sinto nada. Como se ele fosse um estranho que passou pela minha vida e saiu. Isso é bom. Significa que você curou de verdade. Foi difícil. Teve dias que eu achei que não ia conseguir, que a dor era grande demais, que a vergonha era pesada demais. Mas a terapia ajudou, e vocês ajudaram, e o tempo ajudou. E você ajudou você mesma. Nunca esquece isso. Ela sorriu. Marcos chamou da churrasqueira. A carne está pronta. Levantamos, juntamos a família. Comemos, conversamos, rimos. Era um momento simples, cotidiano, mas cheio de significado. À noite, quando Célia e eu estávamos voltando para casa, ela disse: "A gente fez um bom trabalho, Roberto." Fizemos. Ela está feliz. De verdade. Está. E é tudo que eu sempre quis. Chegamos em casa, tomamos banho, fomos para a cama. E pela primeira vez em muitos anos dormi sem nenhum peso na consciência. Sem preocupações. Sem medo. Apenas paz. Os anos continuaram passando. Helena cresceu rápido, uma menina falante e curiosa. Lucas entrou na adolescência, começou a jogar futebol no time da escola. Mariana foi promovida a coordenadora pedagógica. Marcos publicou um livro sobre história brasileira. A vida seguia, com seus altos e baixos normais, mas sempre para frente. Célia e eu envelhecíamos juntos, do jeito que sempre sonhamos. Cabelos mais brancos, rugas mais fundas, mas ainda de mãos dadas. Num sábado de manhã, 4 anos depois do nascimento de Helena, recebi um e-mail estranho. Sem remetente claro, apenas um endereço genérico. O assunto dizia: "Gratidão." Abri com cautela. Era de Rodrigo. "Senhor Roberto, não sei se o senhor vai ler isso. Talvez delete sem abrir, mas preciso escrever. Estou há 3 anos em tratamento intensivo, terapia, medicação, grupos de apoio. Aprendi muito sobre mim, sobre os erros que cometi, sobre o mal que causei. Não estou pedindo perdão. Sei que não mereço. Mas queria que soubesse que a Mariana, você e Dona Célia foram as melhores coisas que aconteceram na minha vida. Não da forma que imaginei, mas da forma que precisava. Vocês me mostraram que ações têm consequências, que dinheiro não compra caráter, que respeito se conquista, não se impõe. Hoje trabalho como voluntário em um abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica. Ensino odontologia de graça, mas principalmente ouço. Ouço as histórias delas e vejo meu reflexo em cada agressor. E isso me parte, mas também me constrói. Não sei se um dia serei uma pessoa boa, mas estou tentando ser melhor que fui. E queria que soubesse disso. Não para aliviar minha consciência, mas para honrar o que vocês me ensinaram. Obrigado por não ter desistido da Mariana quando seria mais fácil. Obrigado por ter me enfrentado quando ninguém mais teve coragem. O senhor é o tipo de pai que eu gostaria de ter sido, se um dia eu tiver essa chance de novo. Com respeito e gratidão, Rodrigo. Li o e-mail 3 vezes. Não respondi. Não precisava. Mostrei para Célia. Ela leu em silêncio. Depois disse: "Ele está mudando. De verdade ou não, só o tempo vai dizer, mas pelo menos está tentando." É, e isso já é mais do que ele fazia antes. Você vai contar para a Mariana? Não, ela não precisa saber. Deixa ela viver a vida dela sem fantasmas do passado voltando. Deletei o e-mail. Fechei o computador. Saí para o quintal onde Célia estava regando as plantas. A jabuticabeira que plantamos 10 anos atrás agora dava frutos. Peguei um, coloquei na boca. Doce, perfeito. Sabe o que eu percebi, Célia? O quê? Que a gente não pode escolher as tempestades que vêm, mas pode escolher como enfrentar elas. E a gente escolheu certo. Sempre escolheu proteger quem a gente ama. E continuaria escolhendo? Sem pensar 2 vezes. Ela sorriu, continuou regando. E eu fiquei ali, observando. A casa simples, o quintal pequeno, a mulher que dividia a vida comigo havia mais de 40 anos. Não tínhamos mansões nem carros importados, mas tínhamos algo que dinheiro não compra. Dignidade, amor, família de verdade. E isso percebi, era tudo.
Helena nos visitou na semana seguinte junto com Lucas e Mariana. Marcos tinha viajado a trabalho, então era um momento só nosso. Helena, agora com 4 anos, corria pelo quintal perseguindo borboletas. Lucas ajudava Célia a fazer brigadeiro na cozinha. E Mariana estava sentada comigo no sofá, folheando um álbum de fotos antigas. Olha essa, pai. Eu devia ter uns 6 anos. Era uma foto no zoológico. Mariana no meu colo, apontando para a jaula dos macacos, um sorvete derretendo na mão dela. Você comeu aquele sorvete inteiro e passou mal a noite toda. Sua mãe ficou brava comigo porque deixei você exagerar. Mariana riu. Eu lembro, mas valeu a pena. Continuamos folheando. Fotos de aniversários, festas juninas, formaturas. Uma vida inteira registrada em papel brilhante e cantos dobrados. Pai, eu nunca te agradeci direito. Pelo quê? Por não ter desistido de mim. Por ter visto o que eu não conseguia ver. Por ter lutado quando eu não tinha forças para lutar. Fechei o álbum, olhei para ela. Mariana, eu sou seu pai. É literalmente meu trabalho proteger você. Não precisa agradecer por isso. Mas muitos pais não fazem. Muitos preferem fingir que está tudo bem, que é só uma fase. Você não. Você investigou, confrontou, arriscou e me salvou. Você se salvou. Eu só abri a porta. Quem teve coragem de sair foi você. Ela limpou uma lágrima que escorria. Eu amo você, pai. Eu também te amo, filha. Mais do que qualquer coisa nesse mundo. Helena entrou correndo, pulou no colo de Mariana. Vovó disse que o brigadeiro está pronto. Fomos todos para a cozinha. Comemos brigadeiro ainda quente, lambendo os dedos, rindo das piadas de Lucas. E naquele momento percebi que tudo tinha sido exatamente como deveria ser. As dificuldades, as lutas, as dores. Tudo nos trouxe até ali. Até aquela cozinha cheia de gente que se amava de verdade. E não havia lugar no mundo onde eu preferia estar. A noite caiu, e eles foram embora. Célia e eu ficamos sozinhos de novo. Lavamos a louça juntos, como sempre fizemos. Ela lavava, eu secava. Um ritual de 40 anos. Você acha que a gente fez tudo certo, Roberto? Não, a gente errou muito. Mas nas coisas importantes, nas que realmente contam, a gente acertou. Como você sabe? Porque nossa filha está viva, está feliz, está inteira. E isso é tudo que importa. Célia secou as mãos, abraçou meu braço. Você é um homem bom, Roberto Souza. Sempre foi. Sou um homem comum que fez o que qualquer pai deveria fazer. Mas nem todo pai faz. Você fez. E isso te torna especial. Fomos para a cama cedo naquela noite. Célia dormiu rápido, cansada do dia cheio. Mas eu fiquei acordado por um tempo, olhando o teto, pensando. Pensando em todas as decisões que tomei. Em todas as vezes que poderia ter me calado e não me calei. Em todas as vezes que poderia ter ignorado e não ignorei. E não me arrependia de nada. Cada confronto, cada investigação, cada noite sem dormir, valeu a pena. Porque no final, Mariana estava segura, estava feliz. E isso era tudo. Os anos continuaram. Helena entrou na escola, começou a aprender a ler. Lucas entrou na faculdade e escolheu engenharia. Mariana e Marcos compraram uma casa maior, com quintal e piscina. A vida seguia seu curso natural, com suas alegrias e tristezas cotidianas. Mas sempre, sempre com amor. Eu completei 70 anos. Célia organizou uma festa surpresa, com toda a família e alguns amigos antigos do exército. Foi bonito, emocionante, ver tanta gente reunida. Quando pediram que eu fizesse um discurso, fiquei sem palavras por um momento. Depois disse, eu passei 25 anos defendendo meu país. Usei uniforme, carreguei arma, obedeci ordens. Mas a batalha mais importante que já lutei não foi em quartel nem em campo de treinamento. Foi dentro da minha própria casa, protegendo minha filha de um inimigo que usava aliança no dedo e sorriso no rosto. E aprendi que coragem não é não ter medo. É ter medo e agir mesmo assim. É enfrentar quem tem mais dinheiro, mais poder, mais influência. Porque do outro lado está alguém que você ama. Então, meu conselho para todos vocês, especialmente para os mais jovens, não se calem.
Quando virem alguém sendo maltratado, humilhado, diminuído, não finjam que não é com vocês. Porque um dia pode ser com você. E nesse dia, você vai querer que alguém esteja do seu lado. O silêncio tomou conta da sala. Depois, aplausos. Longos, fortes, emocionados. Mariana se levantou, veio até mim, me abraçou. Obrigada, pai, por tudo. E naquele abraço senti que tinha cumprido minha missão. Não como militar, mas como pai. Célia adoeceu no ano seguinte. Nada grave, mas o suficiente para nos assustar. Pneumonia que demorou para curar. Ficou internada 10 dias. Eu não saí do lado dela. Dormi em cadeira desconfortável. Comi comida de hospital, mas não saí. Mariana vinha todo dia depois do trabalho, trazia Helena e Lucas. A presença deles animava Célia, dava força. E quando ela finalmente teve alta, voltamos para casa de mãos dadas, devagar, um passo de cada vez. Achei que ia te perder. Confessei naquela noite. Não vai se livrar de mim tão fácil, Roberto Souza. Ainda temos muitos anos pela frente. E tínhamos. Célia se recuperou completamente. Voltou à rotina, ao tricô, às plantas, aos almoços de domingo. E a vida voltou ao normal. Ou ao que considerávamos normal na nossa idade. Um ano depois recebemos um convite inesperado. Era da escola onde Mariana trabalhava. Iam fazer uma homenagem a pais que eram exemplo de proteção e amor. E Mariana tinha me indicado. Pai, você aceita? Aceito o quê? Ir lá e falar? É. Falar sobre sua experiência. Sobre como protegeu sua família. Acho que muitos pais precisam ouvir isso. Hesitei. Não gostava de holofotes, de atenção. Mas se pudesse ajudar uma pessoa, uma família, valia a pena. Aceito. A palestra foi numa quarta-feira à noite. O auditório estava cheio. Pais, mães, professores. Mariana me apresentou com uma voz emocionada. Este é meu pai, Roberto Souza. Militar aposentado, mas principalmente, o homem que me ensinou que amor verdadeiro é proteção. É estar presente nos momentos difíceis. É não fingir que está tudo bem quando não está. É ter coragem de enfrentar até a própria família se necessário. Pai, o palco é seu. Subi com as pernas tremendo. Não estava nervoso por falar. Estava nervoso por falar sobre aquilo. Comecei devagar. Boa noite a todos. Meu nome é Roberto e vou contar uma história. Não é uma história bonita, mas é verdadeira. E espero que ajude alguém aqui. Contei tudo. Omitindo nomes, mas não omitindo fatos. O churrasco, a represa, os sinais de abuso, a fuga de Mariana, o confronto, a investigação, o divórcio. Falei por 40 minutos. O silêncio no auditório era absoluto. No final, o que eu quero dizer é: acreditem em seus filhos. Quando eles vierem com medo, com dúvida, com dor, não minimizem. Não digam que é exagero, que é fase, que vai passar. Investiguem, observem, protejam, porque às vezes a maior ameaça não vem de fora, vem de dentro do próprio círculo familiar. E se vocês não estiverem atentos, podem perder seus filhos sem nem perceber. Eu quase perdi minha filha. Não para a morte, mas para algo pior. Para o apagamento. Para um relacionamento que ia matando ela aos poucos, dia após dia. E se eu não tivesse prestado atenção, se eu não tivesse agido, hoje ela não estaria aqui. Feliz, realizada, viva de verdade. Então meu recado é simples. Sejam pais presentes. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Vejam seus filhos. De verdade. Porque eles precisam de vocês. Sempre precisaram. Quando terminei, o silêncio continuou por alguns segundos. Depois, uma mulher no fundo começou a aplaudir. Outra se juntou. E em questão de segundos todo o auditório estava de pé, aplaudindo. Algumas pessoas choravam. Outras acenavam com a cabeça, como quem finalmente entendia algo. Desci do palco com as pernas bambas. Mariana me abraçou forte. Você foi perfeito, pai. Depois da palestra, várias pessoas vieram falar comigo. Uma mãe contou que a filha estava num relacionamento parecido e ela não sabia como agir.
Dei meu número, disse para ela me ligar se precisasse de conselho. Um pai confessou que tinha ignorado os sinais da esposa sendo maltratada pelo próprio filho. Estava tentando consertar agora. Uma professora agradeceu por ter dado voz a algo que ela via acontecer o tempo todo, mas não sabia como intervir. Voltei para casa naquela noite com o coração cheio. Célia tinha assistido da plateia, e no caminho ela segurou minha mão. Você sabe que salvou vidas hoje, né? Como assim? Aquelas pessoas, algumas delas vão agir. Vão proteger seus filhos por causa do que você disse. Você plantou sementes, Roberto. E sementes sempre dão frutos. Sorri. Talvez ela tivesse razão. Talvez a dor que vivemos pudesse servir para poupar outros dessa mesma dor. Helena estava com 7 anos quando me fez uma pergunta que me pegou desprevenido. Estávamos no quintal, eu ensinando ela a plantar tomates. Vovô, é verdade que você salvou a mamãe? Parei, a pá na mão, olhando para aqueles olhos curiosos. Quem te contou isso? Ninguém. Eu ouvi a mamãe conversando com o papai. Ela disse que, se não fosse por você, ela não estaria aqui. O que aconteceu? Respirei fundo. Ela era nova demais para detalhes, mas velha o suficiente para alguma verdade. Helena, sua mãe passou por uma fase difícil. Conheceu uma pessoa que não era boa para ela, e eu ajudei ela a sair dessa situação. Como você sabia que a pessoa não era boa? Porque eu prestava atenção. Via que sua mãe não era mais feliz. E um pai sempre percebe quando a filha não está bem. E se um dia eu conhecer uma pessoa ruim, você vai me salvar também? Larguei a pá, abaixei para ficar na altura dela. Helena, vou te ensinar algo importante. Você não precisa que ninguém te salve. Você é forte, inteligente e capaz. O que você precisa é de alguém que te ensine a se salvar sozinha. E é isso que eu vou fazer. Vou te ensinar a reconhecer pessoas ruins, a dizer não, a confiar no seu instinto. E se mesmo assim você precisar de ajuda, vou estar aqui. Sempre. Ela pensou por um momento, depois acenou com a cabeça. Tá bom, vovô. Mas você também tem que me ensinar a plantar tomate direito. Esse aqui tá torto. Ri. Aquela menina tinha a personalidade forte da mãe, mas com uma segurança que Mariana demorou anos para desenvolver. E eu ia fazer de tudo para que ela nunca perdesse isso. Plantamos tomates pelo resto da tarde, conversando sobre coisas simples, rindo de bobagens. Lucas se formou na engenharia 2 anos depois. A cerimônia foi bonita, emocionante. Ele subiu ao palco, recebeu o diploma, procurou a gente na plateia. Quando nos viu, sorriu. Um sorriso largo, genuíno. Depois da formatura, fizemos um almoço em casa. Churrasco como sempre. Lucas estava radiante falando sobre as propostas de emprego que tinha recebido. Acho que vou para uma empresa em Campinas. Pagam bem e o projeto é interessante. Você vai morar lá? Vou. Mas volto todo fim de semana. Não vou sumir, não. Olhei para Mariana. Vi uma sombra de tristeza nos olhos dela, mas também orgulho. Vai dar tudo certo, filho. Ela disse. Você está preparado. E ele estava. Aquele menino que conheci com 8 anos, tímido e inseguro por causa do divórcio dos pais, agora era um homem. Seguro, confiante, pronto para o mundo. A vida continuou seu ritmo. Lucas se mudou para Campinas, mas cumpria a promessa de voltar todo fim de semana. Helena crescia rápida, uma menina esperta e questionadora. Mariana foi promovida a diretora da escola. Marcos publicou seu 2º livro. Célia e eu envelhecíamos devagar, curtindo os netos, cuidando do jardim, viajando quando dava. Fomos para o Nordeste. Conhecemos praias lindas. Fomos para o Sul, visitamos vinícolas. Numa dessas viagens, em Gramado, estávamos jantando num restaurante charmoso quando Célia disse: Sabe o que eu penso às vezes? O quê? Que a gente teve sorte. Muitas famílias não sobrevivem ao que a gente passou. Mas a gente sobreviveu e ainda ficou mais forte. Não foi sorte, Célia. Foi trabalho. Foi dedicação. Foi amor mesmo quando era difícil. Mas também foi você, sua teimosia, sua recusa em desistir.
Foi a gente, Célia, sempre foi a gente juntos. Ela sorriu, pegou minha mão sobre a mesa. 46 anos de casamento e você ainda consegue me fazer apaixonar. Só 46? Pensei que fossem mais. Idiota. Rimos. Aquele tipo de riso fácil, gostoso, de quem se conhece há uma vida inteira. No dia seguinte visitamos um parque. Caminhamos devagar, de mãos dadas, observando as árvores, os lagos, as pessoas. E enquanto andava pensei em tudo. Na jornada, nos obstáculos, nas vitórias. E percebi que não mudaria nada. Cada dificuldade nos moldou. Cada dor nos ensinou. Cada lágrima nos fortaleceu. E no final, valeu a pena. Tudo valeu a pena. Voltamos para São Paulo renovados, e a vida seguiu. Mais devagar agora, com menos urgência. Mas sempre para frente. Sempre juntos. Helena fez 10 anos. A festa foi na nossa casa, cheia de crianças correndo, bolo de chocolate, bexigas coloridas. No meio da bagunça, ela veio até mim. Vovô, obrigada por deixar fazer a festa aqui. Sempre, princesa, essa casa é sua também. Vovô, posso te perguntar uma coisa séria? Claro. Quando eu crescer, vou ser forte como a mamãe? Olhei para a Mariana do outro lado do quintal, rindo com as outras mães, servindo bolo, organizando brincadeiras. Vai ser mais forte, porque você está aprendendo desde cedo. Como eu aprendo? Observando, fazendo perguntas, nunca aceitando ser pequena quando você sabe que é grande, e lembrando sempre que você tem família que te apoia. Sempre. Ela me abraçou. E naquele abraço pequeno, apertado, senti que o ciclo estava completo. De mim para Mariana, de Mariana para Helena. A força sendo passada geração após geração. A noite caiu, os convidados foram embora. Ficamos só nós, a família, limpando, conversando, relembrando momentos engraçados da festa. Quando todos foram embora, Célia e eu sentamos no sofá, cansados, mas felizes. Mais um ano, Roberto. Mais um ano. Quantos você acha que ainda temos? A pergunta me pegou de surpresa. Não sei, mas vou aproveitar cada um como se fosse o último. Eu também. Ficamos ali no silêncio confortável de quem não precisa preencher todo o espaço com palavras. E pensei que isso, exatamente isso, era o que chamam de felicidade. Não ausência de problemas, mas presença de amor. Não perfeição, mas esforço constante. Alguns meses depois recebi um último e-mail de Rodrigo. Desta vez, mais curto. Senhor Roberto, estou noivo. Conheci alguém especial. Ela sabe de tudo sobre meu passado. E ainda assim decidiu me dar uma chance. Aprendi com os erros. Prometo nunca repetir. Queria que soubesse. Não para me absolver, mas para honrar o que vocês me ensinaram. O mal que fiz nunca será apagado. Mas o bem que posso fazer daqui para frente pode compensar. Um pouco. Obrigado. Sempre. Li e deletei. Não respondi, não precisava. Rodrigo estava seguindo seu próprio caminho, e isso não tinha mais nada a ver conosco. Nosso capítulo com ele tinha acabado anos atrás. Contei para Célia. Acho bonito, ela disse, que ele esteja tentando. Eu também. Mas não é nossa responsabilidade mais. Nunca foi. Exatamente. Naquela noite, fui até o quarto onde guardava minhas coisas antigas. Abri uma caixa empoeirada no fundo do armário. Dentro, medalhas militares, fotos da época do quartel, documentos antigos. E no meio de tudo, a pasta que montei anos atrás. As investigações sobre Rodrigo, sobre a família Tavares, as provas que juntei. Olhei tudo por um momento. Depois levei para a cozinha. Acendi o fogão. Peguei uma panela velha que não usávamos mais. Coloquei os papéis dentro e atei fogo. Um por um, vi queimarem. As fotos, os documentos, as anotações, tudo virando cinza. Não precisava mais daquilo. O passado estava enterrado. O presente era o que importava. E o futuro, bem, o futuro era para os netos construírem. Quando terminei, joguei as cinzas no lixo. Lavei as mãos. Voltei para a sala onde Célia assistia a novela. O que você estava fazendo? Limpeza. Limpeza de quê?
Do passado. Ela entendeu sem precisar perguntar mais. Sentou no meu colo, coisa que não fazia há anos. Ainda me ama? Mais do que no dia em que casei. Mentiroso. Verdadeiro. Porque agora eu te conheço de verdade. Conheço seus defeitos, suas manias, suas birras. E ainda assim te escolheria 1000 vezes. Ela beijou minha testa. Eu também te escolheria. Sempre. Ficamos assim até a novela acabar. Depois fomos dormir. E naquela noite dormi mais profundo do que tinha dormido em anos. Sem peso, sem preocupação, sem medo. Apenas paz. A paz de quem fez o que precisava ser feito. A paz de quem protegeu quem amava. A paz de quem pode olhar no espelho e não se envergonhar. Na manhã seguinte, acordei com o sol entrando pela janela. Célia ainda dormia, a respiração calma e regular. Levantei devagar para não acordá-la. Fui até a cozinha, preparei café. O cheiro encheu a casa. Abri a porta dos fundos, deixei o ar fresco entrar. O quintal estava bonito. As plantas que Célia cuidava com tanto carinho floresciam. A jabuticabeira estava carregada de frutos. Os tomates que plantei com Helena cresciam fortes. Sentei na cadeira de balanço que comprei anos atrás. Tomei meu café devagar, observando o dia nascer. E pensei, valeu a pena. Cada segundo, cada luta, cada lágrima. Valeu a pena porque Mariana estava viva, estava feliz, estava segura. Porque Helena crescia forte e confiante. Porque Lucas construía seu próprio caminho. Porque Célia ainda estava ao meu lado. E porque eu, Roberto Souza, 68 anos, militar aposentado, pai de uma filha só, podia dizer com certeza absoluta: cumpri minha missão. Não com medalhas nem com honrarias, mas com algo muito mais valioso. Com amor, com presença, com proteção. E no final das contas, é isso que fica. Não o dinheiro, não o status, não os bens materiais. Fica o amor que você deu, as pessoas que você salvou, as vidas que você tocou. E se minha vida terminar amanhã, posso partir em paz, porque fiz a diferença onde mais importava, na vida da minha família. O sol subiu completamente. Ouvi Célia se mexendo lá dentro. Logo ela apareceria na cozinha reclamando que eu tinha tomado todo o café sem esperar por ela. E eu faria mais. Como sempre fiz. Como sempre vou fazer. Enquanto houver vida, enquanto houver força, vou estar aqui, protegendo, amando, sendo pai, sendo avô, sendo Roberto. E essa, no final, é a única história que importa. A história de um homem que não tinha muito, mas deu tudo. E recebeu tudo de volta. Em amor, em família, em paz. Esta é minha história. Esta é nossa história. E ela continua. Todos os dias. Em cada sorriso de Helena. Em cada conquista de Lucas. Em cada aula que Mariana dá. Em cada planta que Célia rega. A história continua. E enquanto continuar, estarei aqui. Sempre. Se você chegou até aqui, compartilhe esta história com alguém que precisa ouvir. Escreva nos comentários qual parte mais te tocou. E lembre-se, proteger quem você ama nunca é exagero. É amor, é dever, é humanidade. Até a próxima história.